Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos e espero que todos vocês estejam bem, tá? Então, vamos para mais uma aula, né? Dando sequência ao nosso estudo sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Só aquele recadinho, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreve, ativa o sininho, né, para poder receber novas atualizações com novas aulas no canal. E deixe seu comentário, deixe seu link, divulgue aí entre os seus pares, seus amigos. E é isso. Então, vamos para mais uma aula, ok? Então, na aula anterior, né, nós definimos as razões trigonométricas, né? Só para relembrar, definimos a razão chamada seno, a razão chamada cosseno e a razão chamada tangente, tá certo? E a partir dessas definições surgem algumas consequências, ou seja, é como se fossem algumas propriedades que acabam sendo originadas a partir dessas definições. Aqui eu estou chamando essas propriedades de consequências da definição, tá bom? Então, a nossa primeira consequência que eu destaco aqui nessa aula é a seguinte. Então, vamos primeiro fazer algumas continhas. Então, observe que nós temos esse triângulo retângulo ABC. Aqui está o ângulo reto, né? E como consequência, BC é a hipotenusa, tá? O AC e o AB são os catetos, que dependendo do ângulo, eles podem ser cateto oposto ou cateto adjacente. Tudo isso como vimos na aula anterior. Para justificar essa consequência, eu estou usando aqui valores, tá? Numéricos, tá ok? Para cada um desses lados do triângulo. Por exemplo, o BC, eu estou dizendo que ele mede 5, o AB tem medida 3 e o AC tem medida 4. Eu poderia fazer isso aqui de maneira genérica, né? De uma maneira mais geral, usando letras, por exemplo, para representar as medidas desses lados. Mas para ficar algo mais didático e de fácil compreensão, eu vou fazer com números, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos o seguinte pedido. Queremos calcular o seno do ângulo alfa. Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Primeiro, o ângulo alfa, né? Ele está aqui. Esse é o ângulo alfa. E lembrando, eu só posso usar essas razões trigonométricas se eu tiver certeza que esse triângulo aqui, ele é retângulo, tá? E como a gente já sabe, então podemos usar as razões trigonométricas. Então, o seno de alfa, como foi definido, é o cateto oposto ao ângulo. E o cateto oposto, ele está longe do ângulo, né? Então, esse aqui, ó, tem medida 3, é o AB. Então, o valor do cateto oposto é 3. E aí vamos dividir pela hipotenusa. A hipotenusa já sabemos que é BC e o valor dela é 5. Pronto. Agora vamos calcular o cosseno do ângulo beta, certo? Então, o ângulo beta, ele está justamente aqui. Olha só. Como é que a gente calcula o cosseno do ângulo, nesse caso aqui do ângulo beta? Lembra, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Estando aqui no caso o ângulo beta, o cateto adjacente é o cateto que está na vizinhança do ângulo, ou seja, está nas proximidades do ângulo, na adjacência. Então, o cateto adjacente é justamente esse aqui, ó, AB, e ele tem medida igual a 3. A hipotenusa permanece sendo 5, a medida da hipotenusa, tá bom? Vamos calcular agora o seno do ângulo B. Então, vamos lá. Perdão, o seno do ângulo beta. Aí, novamente, o seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, se aqui está o ângulo beta, o cateto oposto é o cateto que está longe do ângulo. Então, olha só, tem medida 4. Bom? E a hipotenusa, né, tem medida 5, que é o lado BC. Vamos calcular agora o cosseno do ângulo alfa. Aí, novamente, eu venho aqui para o ângulo alfa,
Quero calcular o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, é o cateto que está nas proximidades ao ângulo. Então, o cateto é AC. E ele tem medida 4, dividido pela hipotenusa, que tem medida 5. E aí, eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo, analisassem esses resultados e tentassem perceber alguma similaridade ou algo parecido aí, ou talvez igual, entre esses valores que nós acabamos de obter. Então, se você percebeu que esses valores aqui, ó, o valor do seno de alfa é igual ao valor do cosseno de beta, então você está de parabéns, você acertou, tá? Quem não acertou, não tem problema, né? Estamos aqui para aprender. E é esse o objetivo, tá bom? E da mesma forma, o seno do beta, que é 4/5, também deu igual ao cosseno do alfa, tá certo? E é justamente essa a consequência. Observe que, como esse ângulo aqui mede 90 graus, e a gente sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180, a gente pode afirmar, né, com convicção que a soma da medida do ângulo alfa mais a soma da medida do ângulo beta, isso também vai dar 90 graus, porque quando eu somar 90 graus, que é o valor dessa soma, com o ângulo reto, a gente vai ter justamente 180 graus, tá certo? E eu falei em aulas anteriores que esses ângulos aí são chamados, eu vou só abreviar isso aqui, ó, são chamados de ângulos, né, complementares. Ou seja, quando eu tenho dois ângulos cuja soma complementares. Eu vou abreviar isso aqui, tá? Complementar. Vou parar aqui. Então, são ângulos complementares. Isso acontece porque a soma desses ângulos é igual a 90 graus. Logicamente, cada um desses ângulos aí são ângulos agudos, né? São ângulos menores que 90 graus. Então, o que a gente vai perceber aqui é que o seno, né, de um ângulo, tá? Ele vai ser igual ao cosseno do seu complemento, tá? Então eu tenho aqui registrado essa fala. Olha só, ó, o seno de um ângulo alfa, ele vai ser igual ao cosseno, né, do seu complemento. E aqui está a escrita, né, mais geral, ou seja, o seno de alfa é igual ao cosseno do seu complemento. Então, um exemplinho aqui, vamos pegar um alfa igual a 20 graus. Aí eu pergunto para você, aqui é um complemento de alfa, no caso aí o alfa sendo 20 graus. O complemento de alfa vai ser justamente o ângulo que está faltando para dar os 90 graus. Ora, então eu encontro esse valor fazendo a subtração. 90 menos alfa, nós vamos encontrar justamente o quê? 70 graus. E, por essa conclusão, né, nós podemos afirmar que o seno de 20 graus, certo? É igual ao cosseno de 70 graus, já que os dois são ângulos complementares. Olha só, o 20 graus e aqui é o 70. Observe que a soma dos dois dá justamente 90 graus. Então, essa é a primeira conclusão, é que o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do seu complemento. Também podemos dizer na ordem contrária. Por exemplo, o cosseno de um ângulo vai ser igual ao seno de seu complemento, tá ok? Só para a gente ver outros exemplinhos aí, é o seguinte, vamos consultar aqui na tabela, tá? Então, eu vou pegar vamos lá, considerar aqui um alfa, certo? Ó, um alfa igual a 50 graus. Aí eu pergunto, qual é o complemento de alfa?
tá? Ah, você vai dizer, professor, então é um ângulo beta e o valor dele é 40. Por quê? Porque a soma dos dois vai dar igual a 90 graus. Então, o complemento de 50 é 40 graus. Então, vamos lá. O que a gente tem com isso aí? Qual é a conclusão que a gente tem com isso aí? Pelo que a gente acabou de falar. Que o seno, tá, de 50 graus é igual ao cosseno de 40 graus. Tá bom? Então, vamos só fazer a verificação. Pegar aqui o seno, essa segunda coluna. Vamos pegar aqui 50 graus. Então, 50 graus, olha só. O seno de 50 graus, ó, deu 0,766, tá? Então, vamos verificar agora o cosseno de 40. 40 está aqui, o cosseno é a segunda coluna, 40 graus, olha só, 0,766, certo? Então, só para deixar aí com mais convicção, né, esse resultado. Também, pessoal, podemos fazer essa verificação em uma calculadora científica. Olha só, se você quiser fazer testes aí com outros números, por exemplo, é interessante. Vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, o ângulo de 35 graus. Eu vou calcular aqui, ó, vamos fazer o contrário agora, né? Vou pegar o cosseno. Olha só, então o cosseno de 35 graus deu 0,8191. Eu não vou memorizar essa sequência numérica. Vamos focar apenas os 4 primeiros, 0,8191. Pronto. Pelo resultado, né, o cosseno de 35 graus tem que ser igual ao seno do seu complemento. E qual é o complemento de 35 graus? Né? O complemento de 35 graus é justamente o ângulo que, somado a 35, vai dar 90 graus. E esse ângulo é justamente 55 graus. E vamos calcular o seno de 55 graus. Olha só quanto deu também, 0,8191, tá bom? Então, pessoal, que é um resultado muito interessante, tá? Muito útil. Vamos precisar ao longo do curso, do estudo, né, de razões trigonométricas. E é isso. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ou o contrário, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!